Bom, a gente ficou com o tema de balanço patrimonial, dessa disciplina de contabilidade governamental. Então, o balanço patrimonial está ligado às contas do setor público. Então, aqui no sumário, a gente dividiu, a gente vai iniciar com o conceito do balanço patrimonial, subdividimos ele em a Lei 4.320/64 e o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Aqui no segundo tópico, a gente vai falar sobre a estrutura do balanço patrimonial. Em terceiro, é o estudo de caso. O estudo de caso, nós pegamos a análise do balanço patrimonial do município, né, de Pentecoste. O quarto são os indicadores de desempenho. E a quinta parte, a importância da demonstração e análise. Balanço patrimonial. Já dando início aqui na conceituação, de acordo com a Lei 4.320 de 64, o balanço patrimonial ele permite verificar a situação patrimonial de uma entidade pública, com a finalidade de apresentar dados que possam auxiliar o planejamento e controle da administração pública. E a sua estrutura é composta basicamente por ativos financeiros, ativos permanentes, passivos permanentes, saldos patrimoniais e contas de compensação, que necessitam de autorização ou não legislativa ou orçamentária para sua execução. O balanço patrimonial ele é constituído basicamente pelo ativo, que compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade. Em outras palavras, é tudo que possa gerar algum valor econômico. Pelo passivo, que compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros. O passivo aqui está incluso, por exemplo, os salários de funcionários, pagamentos de contas mensais, tributos, entre outros. E pelo patrimônio líquido, que compreende os recursos próprios da entidade, e seu valor é calculado pela diferença positiva entre o valor do ativo e o valor do passivo. O ativo ainda se divide em ativo circulante, que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. O ativo circulante ainda abrange valores realizáveis no exercício social subsequente. O ativo não circulante, ele inclui todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. E ele ainda se subdivide em subgrupos, que seria o ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O passivo circulante, são aqueles passivos cuja entidade espera liquidar durante o ciclo operacional corrente ou seguinte à data do balanço, geralmente 12 meses seguintes à data do balanço. E o passivo não circulante, que são todos aqueles passivos que não podem ser enquadrados na definição de passivo circulante, que é basicamente uma classificação residual. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é basicamente tudo que a empresa possui em capital próprio, ou seja, uma soma de todos os seus recursos. E ele representa o valor residual dos ativos, que são os bens e direitos da entidade, depois de reduzidos todos os passivos, que são as obrigações, como já foi falado. E compõe o patrimônio líquido, o patrimônio capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações de tesouraria e resultados acumulados. Já no conceito dos componentes, temos o ativo financeiro, que compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. E o ativo permanente, que compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Aqui no passivo temos o passivo financeiro, que compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independem de autorização orçamentária. E o passivo permanente, que compreende as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate. E temos as contas de compensação, que são destinadas ao registro dos bens, valores, obrigações e das situações não compreendidas de itens anteriores que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Aqui na conceituação do balanço patrimonial segundo o MCASP, temos que é uma demonstração contábil que demonstra qualitativa e quantitativamente a condição financeira de uma entidade pública, por meio de contas que representam ativos públicos, bem como as contas de compensação. E verificando aqui, comparando as duas conceituações, nós temos que na Lei 4.320 de 64, ele estabelece que outros componentes além da posição patrimonial sejam apresentadas.
Bom, então, falando um pouco da estrutura do balanço patrimonial das contas presentes aplicado ao setor público, a gente tem que a Lei 4.320/64, ela traz a separação do ativo em financeiro e permanente, em que é o critério utilizado por essa referida lei. Então, aqui entre a diferença do ativo financeiro permanente e o passivo financeiro permanente, ele vai resultar no valor do saldo patrimonial, né? Ou patrimônio líquido, como a gente já costuma falar. Então, em contrapartida, as contas de compensação, elas são atos potenciais que possam vir a impactar o patrimônio, né? São aquelas contas que elas podem modificar o patrimônio e elas devem constar também no balanço patrimonial da entidade. Na estrutura nova do balanço, a gente trouxe para apresentar aqui os quadros. Então, o balanço patrimonial ele é composto pelos quadros, o quadro principal, o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, o quadro das contas de compensação, que é as contas de controle, e o quadro do superávit ou déficit financeiro. Aqui no quadro principal, a gente tem uma visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis. Então, o quadro principal do balanço, ele é elaborado praticamente com a mesma característica que a gente já costuma ver no balanço patrimonial, como a classe 1 do ativo, a classe 2 do passivo e do patrimônio líquido, do plano de contas aplicado ao setor público. Aqui na norma brasileira de contabilidade, tem as seguintes formas de apresentação dos ativos e passivos. No item A, ele fala que essa agregação do ativo ele é dividida em circulante e não circulante, assim também como o passivo ele é dividido em circulante e não circulante. Esse ele é o modelo adotado preferencialmente. Então, aqui no item B, fala que as contas elas devem ser baseadas na liquidez, né? Que são aquelas contas aplicáveis apenas quando a informação ela é relevante. Aqui no próximo quadro, que são os quadros dos ativos e passivos financeiros permanentes, ele apresenta, justamente como o nome já diz, de acordo com a Lei 4.320/64. Então, ele é elaborado utilizando-se a classe do ativo, classe 1, e a classe 2 do passivo e do patrimônio líquido, bem como as contas que representam os passivos financeiros, mas, em contrapartida, elas não apresentam aquelas contas do passivos patrimoniais, como a gente já costuma ver no balanço patrimonial, como, por exemplo, um passivo de aquelas obrigações em que a gente vê no passivo, como fornecedores a pagar, salários a pagar, empréstimos a pagar. Então, aqui ele fala das contas da classe 6, como, por exemplo, os créditos empenhados a liquidar e os restos a pagar não processados a liquidar. Aqui no próximo quadro, é o quadro das contas de compensação. Esse quadro ele apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a ser executado, e eles podem afetar o patrimônio da entidade, né, do ente. Eles podem apresentar modificações no patrimônio da entidade. Então, esses valores dos atos potenciais já executados, eles não devem ser considerados. Ele será elaborado utilizando a classe 8, que são aqueles controles, né, credores do patrimônio da entidade. O próximo quadro é o quadro do superávit e déficit financeiro, em que esse quadro ele está presente o superávit apurado, ou déficit, né, apurado conforme a lei referida. Ele é elaborado utilizando o saldo da conta, em que há uma disponibilidade por destinação do recurso, né, de um exercício anterior. Então, a gente tem uma comparação com, por exemplo, de um exercício de 2020 e 2021. Então, no final desse exercício de 2020, nós vamos observar se obteve lucro ou prejuízo, né? Em outras palavras, se obteve o superávit ou déficit, se o ativo for maior que o passivo. Se tiver tido um superávit, a gente vai transferir esse saldo como tipo de crédito adicional para o exercício seguinte. E ele classifica por fonte e destinação de recursos, em que não é padronizada, e cabe a cada ente adaptá-la à classificação por ele adotada. Bom, aqui no estudo de caso, a gente nós conseguimos
pegar o balanço patrimonial do município de Pentecostes e analisando, a gente conseguiu analisar referidos casos, né? Como, por exemplo, essa parte do ativo, em que a diferença dos anos de 2020 e 2021, nós obtivemos lucros em relação ao passivo. Então, que a gente analisando as contas de curto prazo, que são os ativos circulantes, foi apresentado um aumento de R$ 5.054.029,81, ou seja, obteve uma porcentagem positiva de 22,31% em relação ao exercício anterior. Então, como consequência, todas as outras contas que apresentam um aumento em relação ao exercício anterior, com exceção à conta da Caixa Econômica Federal, salário família e as contas de outros créditos a receber. Em exceção a essas contas, todas as outras, somando o seu total do ativo circulante, apresentaram um aumento em relação ao exercício anterior. Já nas contas do ativo não circulante, que são aquelas contas superiores a 12 meses, né, que são aquelas contas a longo prazo, a Prefeitura adquiriu R$ 97.141,24 a mais, comparado-se ao ano de 2020, em que foi revelado que a conta de imobilizado teve um aumento de R$ 11.914.408,60, enquanto as contas de investimentos e as intangíveis, elas não obtiveram os resultados por não ter sido usadas durante o exercício. Então, o exercício ele foi encerrado em 31 de dezembro de 2021, com o valor total do ativo de R$ 132.760.069,46, gerando uma diferença positiva de R$ 17.065.579,70, comparada ao ano anterior. Então, a gente pode dizer que a situação é ativa ou positiva. Ela teve um patrimônio líquido, uma riqueza líquida, comparando-se ao ano anterior. Implica-se dizer que a situação patrimonial de Pentecostes ela só foi superavitária. Ou seja, a situação dela foi líquida, já que a diferença foi positiva, né? Fazendo a diferença do ativo e do passivo, nós encontramos uma situação superavitária em relação ao exercício anterior. No passivo, fizemos umas comparações do exercício de 2021 com o exercício de 2020. No passivo circulante, foi apresentadas as obrigações no curto prazo, em que a Prefeitura de Pentecostes adquiriu. Já no passivo não circulante, foi apresentada as obrigações a longo prazo, como as obrigações fiscais e entre outras. O total do passivo circulante, durante o ano de 2021, houve uma diminuição de aproximadamente 6% em relação ao exercício do ano de 2020. Já o total do passivo não circulante, durante o ano de 2021, houve uma pequena diminuição, aproximadamente 0,03%, em relação ao exercício do ano anterior. O ano de 2021 se encerrou com o total do passivo diminuindo cerca de 1,3% em relação ao total do passivo do exercício do ano de 2020. No patrimônio líquido, a cidade de Pentecostes encerrou o exercício de 2021 com um crescimento de aproximadamente 17,7% em relação ao exercício do ano de 2020, podendo afirmar que houve recursos financeiros que não se encontravam comprometidos com pagamentos futuros no encerramento do exercício fiscal, gerando assim um lucro no final do exercício. A situação do exercício foi positiva, havendo um aumento maior de bens e direitos em relação às obrigações, ocasionando assim um aumento do PL durante o exercício de 2021 e acumulando seus resultados para o futuro crédito adicional a ser usado no exercício seguinte. No tópico 4, falamos sobre indicadores de desempenho. A análise de liquidez. Os indicadores de liquidez apresentam a saúde financeira das entidades em relação à capacidade de honrar com suas obrigações. Esses indicadores, eles medem através dos componentes patrimoniais do ativo e do passivo. Já na liquidez corrente, esse indicador apresenta a capacidade da empresa em quitar suas dívidas no curto prazo. Por exemplo, entendemos que quanto maior for o valor final dado no índice,
a empresa terá facilidade no pagamento de suas dívidas. Como podemos visualizar, a Prefeitura de Pentecoste está com índice de liquidez acima de 1, indicando que tem viabilidade de honrar com suas obrigações a curto prazo. Os índices de solvência são quando uma entidade está em condições de cumprir com as suas obrigações e ainda apresentar uma situação patrimonial que garanta a sua sobrevivência futura. No quinto tópico, falamos sobre a importância da demonstração e a análise. A importância do balanço patrimonial é significativa, pois capacita e dá maior segurança aos empreendedores para as tomadas de decisões. Porém, é importante lembrar que ele sozinho não consegue levantar todos os dados pertinentes para uma boa gestão. Mas quando se tem um conjunto dos demais demonstrativos contábeis e financeiros, o balanço patrimonial se mostra uma ferramenta fundamental para a ascensão dos negócios. A análise das demonstrações contábeis tem como principal objetivo oferecer um diagnóstico da real situação patrimonial, econômica e financeira da empresa, para que a análise seja confiável, completa e principalmente comparativa, para que seja necessário utilizar ferramentas de análise já conhecidas. As técnicas de análise mais comuns são a vertical, a horizontal e por índices. Na análise vertical, é realizada por meio da extração de relacionamentos percentuais entre itens pertencentes à demonstração contábil de um mesmo período. Os percentuais obtidos podem ser comparados entre si ao longo do tempo, ou entre diferentes empresas. O exemplo de percentual analisado é a razão entre a conta caixa e o ativo total da empresa. Já na análise horizontal, possui mais sentido e utilidade quando aliada à análise vertical. Isso acontece porque a relevância das variações ao longo do tempo depende da magnitude de cada conta na composição do resultado, ou seja, da proporção da parte em relação ao todo. Dessa forma, o foco é na evolução, de um ano para o outro, de determinado item ou conjunto patrimonial. Um exemplo de análise vertical seria a comparação entre os valores da conta estoque em 2021 e 2020. Já uma combinação entre ambas as análises, o que se torna mais interessante seria a comparação entre a razão da conta estoque sobre o ativo total, referente aos anos de 2021 e 2020.